Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, segundo período da 15ª legislatura. Solicitamos a segunda secretária para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata de número 4.805. Ata da 70ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, segundo período da 15ª legislatura. Aos 27 dias do mês de outubro de 2008, sob a presidência do vereador Arnaldo Moraes, reuniram-se 10 senhores vereadores, ausentes os edis Áureo e Betinho. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Pedido de informações números 61 e 62 de 2008. Requerimentos números 79, 80, 81, 82 e 83 de 2008. Todas aprovadas. Grande expediente. Usaram o horário tônico à vênia da vereadora Mayra e Cristina. Pequeno expediente. Não houve manifestações que requeressem a vênia da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 19h15, lavrando-se essa ata, sala das sessões, em 27 de outubro de 2008. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, os senhores vereadores que concordam com a ata permaneçam como se encontra. Aprovado. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Leitura do livro da sabedoria, capítulo 4, versículos de 3 a 6. A descendência numerosa dos injustos não servirá para nada. Nascida de ramos bastardos, não lançará raízes profundas, nem terá base firme. Mesmo que por algum tempo seus ramos estejam verdes, ela está mal fixada no solo, será abalada pelo vento e arrancada pela violência do furacão. Seus frágeis ramos serão quebrados, seu fruto será inútil e intragável, e ela não servirá para nada. De fato, os filhos testemunharão a perversidade dos seus pais quando estes forem julgados. Palavras do Senhor. Solicitamos a primeira secretária para que faça a leitura do expediente, proposições e indicações que deram entrada na casa. Indicação número 341 de 2008. Determinar a secretaria competente efetuar a construção de um ginásio de esportes na creche Vó Marieta, no bairro Brusque. Autoria do vereador Sargento Pacheco. Senhor vereador, gostaria de justificar a sua indicação? Terá 1 minuto, vereador. Presidente, boa noite, demais vereadores, colegas, plateia, telespectadores. Presidente, aproveitar os últimos minutos que me restam nessa casa para continuar fazendo o que eu fiz desde o início, trabalhar. Em resposta ao presidente do bairro Brusque, senhor Ivan da Costa Nunes, que me solicitou vários pedidos naquela comunidade, nesta noite propusemos mais essa indicação para buscar o interesse daquela coletividade, que é a construção do ginásio de esportes na creche Vó Marieta. O seu Ivan, uma pessoa abnegada que trabalha gratuitamente para aquela comunidade, inúmeros pedidos fez nesse mandato que tive. Academia da terceira idade, tubulação, casa para moradores, banheiros, e nós fizemos um bom trabalho. Então, seu Ivan, mais esse pedido, mesmo não sendo vereador, presidente, só para terminar, vai terminar o mandato, mas vou continuar cobrando. Não havendo matérias para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeira oradora escrita, a vereadora Mayra Seron. Senhor presidente, cederei o espaço para o vereador Tony Duarte. Por até 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas aqui presentes no plenário, a minha saudação.
agradecer mais uma vez a colega Mária Seron pela cedência do seu espaço. Senhor presidente, hoje se comemora o Dia do Servidor em todo o país, data esta que deverá também ser lembrada nesta casa, haja vista a importância que tem o trabalhador público que exerce suas funções em determinadas áreas, seja ele, vereador Pacheco, um policial militar, um policial civil, um bombeiro, ou alguém que trabalha na saúde, a exemplo de pessoas que eu trabalhei junto no pronto-socorro municipal, dedicando a sua vida para salvar a vida das pessoas também. Enfim, todas as pessoas que trabalham, seja no Estado, seja em órgão federal ou no municipal, a minha saudação pela passagem do seu dia. E nesse sentido, se colocamos sempre à disposição para poder ampliar os direitos e as vantagens dos servidores, aquele que realmente desempenha um papel fundamental para o desempenho das ações do município, do Estado e da União. Senhor presidente, eu recebi uma resposta de um pedido de informação, haja vista que no jornal Correio Lagiano, no mês de setembro, há 15 dias antes da eleição, a administração afirmou que ia pavimentar 34 ruas na cidade de Lages. Só que não disse as ruas que iriam pavimentar. Aí eu fiz um pedido de informação pedindo detalhadamente as ruas que iriam ser pavimentadas. E as respostas vieram aqui dizendo que as ruas estão relacionadas no jornal Correio Lagiano. Se veja bem a resposta da administração transparente. Se estivesse no Correio Lagiano, se estivesse no jornal, eu tinha visto. Por isso que eu perguntei quais as ruas que serão pavimentadas. Outro item que eu perguntei, a data prevista para as obras. A resposta veio, assim que for pago, 50% das obras serão iniciadas. As obras serão executadas pela prefeitura ou por empresa contratada conforme licitação. Então, nitidamente, claramente, foi uma matéria colocada no jornal com o único objetivo de exploração política, porque foi há 15 dias antes da eleição, na capa do jornal, anunciando as ruas que seriam pavimentadas, e aqui está a resposta. Eles não sabem as ruas, não sabem quem vai realizar a obra, e só vão iniciar a obra depois que tiver 50% da arrecadação. E contribuição de melhoria não funciona assim. Contribuição de melhoria, a administração tem que pavimentar as ruas, saber o custo, saber se houve valoração do imóvel do contribuinte, para depois lançar a dívida, não arrecadar antes para construir depois, e não anunciar ruas que não sabe nem quais são ainda. Mas não ficará nessa resposta, senhores vereadores. Eu vou enviar novo pedido de informação para saber as ruas e, inclusive, pedir cópia dos editais dessas ruas. Se a resposta não vier, já estou afirmando agora, ingressarei na Justiça para que essas informações cheguem. Chega de brincadeira, de resposta pela metade, de resposta preguiçosa por parte do Executivo, quando o vereador faz um pedido de informação. Eu estou falando apenas dessas ruas, mas tem mais pedido de informações com resposta pela metade. Então, não há mais tempo para resposta preguiçosa por parte do Executivo. Se houve um engano, se houve engodo, quando do lançamento da matéria no jornal, vão ter que responder por isso, porque as pessoas não vão ficar aguardando sem saber quais são as ruas que serão pavimentadas. Senhor presidente, gostaria aqui também, nesse espaço, de relatar uma situação de um paciente, de um trabalhador, que tem um problema, sofre de uma doença na coluna, como está aqui no exame, desde maio deste ano. Ele não consegue trabalhar, ele foi feita a perícia indeferiu o pedido dele, retornou ao médico do postinho, o médico do postinho mandou para o médico da Secretaria de Saúde, o Secretaria de Saúde deu outro atestado,
foi a perícia, foi negado novamente, e essa novela está desde maio, nós estamos em outubro. E agora, ele recorreu novamente à Previdência Social em busca de uma solução para a sua doença, que não é na Previdência Social, mas para seu auxílio, seu benefício, e não conseguiu. Isto é, ele não consegue receber da empresa porque não tem condições, não tem capacidade, não está apto a trabalhar. E não recebe da Previdência, que diz que ele está apto a trabalhar. E ele fica nesse meio. E a gente vê, não precisa ser médico, não precisa ser adivinho, é só olhar o estado do paciente, da pessoa, que você vê que não tem condições nem de caminhar, de ir a trabalhar. E aí, foi na Secretaria de Saúde, em junho, marcaram uma tomografia para 19 de agosto, para que depois a perícia pudesse avaliar e definir o que fazer com o paciente. E agora, no dia 30 de setembro, foi apresentada uma resposta por parte da Previdência Social dizendo: informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatado, em exame realizado pela perícia médica, incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Tendo em vista o exame realizado, a perícia julgou que ele pode trabalhar. Mas esse exame não foi realizado ainda. O exame que o paciente, que estava marcado para esse trabalhador no dia 19 de agosto, até agora o município não realizou o exame ainda. E o INSS disse que, conforme o exame realizado pela perícia, existe capacidade para o trabalho se o exame não foi feito ainda. Isso aqui é uma demonstração que muitas pessoas, trabalhadores, estão passando. Quando assistimos cenas nos jornais de peritos sendo atacados por pessoas que vão lá buscar seu benefício, a gente não consegue entender essas atitudes. Mas quando a gente vê situações dessa forma aqui, a gente começa a compreender um pouco melhor o que essas pessoas passam. Não estamos defendendo aqui que ninguém ataque qualquer tipo de profissional, seja ele perito ou não, mas estamos defendendo que há de se encontrar um caminho para que esses homens e mulheres trabalhadores não sofram tanto diante da sua doença e diante da dificuldade de acesso que tem ao benefício da Previdência Social. É claramente irresponsável a atitude das pessoas que julgam: você tem condições de trabalhar, a Previdência está negando o seu direito, quando nem o exame ainda foi realizado, porque o município também não conseguiu realizar o exame para esse paciente. Pois não, vereador Eloy? Vereador Tony, Vossa Excelência fala num assunto importante. Esse assunto nós conhecemos muito bem, no qual cumprimento está aí na casa, o presidente da Casa do Trabalhador, o Clóvis, e sabe muito bem o quanto nós temos trabalhado em função disso. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nós fizemos um manifesto no centro da cidade e fomos até o INSS, e não podemos culpar todos os profissionais, mas uma grande parte de profissionais age dessa forma. Infelizmente, não são os funcionários lá do INSS que são mandados, mas alguns peritos agem dessa forma. As pessoas que têm uma idade avançada e que muitas vezes contribuíram 30 anos com o benefício e não têm o tempo para a aposentadoria, acabam ficando no desleixo. E Vossa Excelência sabe muito bem, vereador Tony, que é um vereador de um bairro e sabe as necessidades, muitas vezes, das pessoas que nos procuram. Então, é um tema de relevância, é um tema onde nós temos trabalhado muito forte em cima disso, e está de parabéns, vereador Tony, porque realmente essa é uma hora difícil da vida da pessoa que contribuiu e que, nesse momento, necessita do benefício e muitas vezes não tem esse benefício. E quando nós fizemos esse manifesto, esteve aqui a superintendente do INSS, prometeu-nos que, a partir daquilo, as coisas melhorariam, e bastante. Houve uma melhora, mas não é tudo aquilo que nós precisamos. Então, é importante esse manifesto, é importante cobrar realmente, porque nós sabemos que o dinheiro não sai de alguns peritos. Sai da onde? Daquilo que a pessoa contribuiu 25, 30 anos. Geralmente, quando uma pessoa tem um tempo
bastante avançado de idade, contribuiu bastante, mas ainda não tem o tempo de aposentadoria. Então, parabéns pelo seu tema. Obrigado, vereador Eloy. Eu reconheço, vereador Eloy, que o trabalho dos peritos médicos que fazem esse trabalho para a Previdência Social é um trabalho realmente bastante desgastante e que envolve muitos interesses. E não sobram pessoas fingindo de mortas para ser beneficiadas com auxílio. Mas tem situações que é visível também, até mesmo a gente sendo leigo, percebe que a pessoa não tem condições de trabalhar. E é notório também a situação da própria Previdência Social, que está a cada vez mais dificultando o acesso aos benefícios em vista do próprio financiamento da Previdência Social, que geralmente é deficitário. Então, eu trago esse assunto, senhores vereadores, para expor a situação deste trabalhador que eu estou acompanhando de perto, tentando ajudá-lo, e o próprio vereador Eloy se manifestou que isso já foi motivo de muito trabalho, inclusive manifestações para que mudasse essa conduta. Então, senhores vereadores, era isso que eu tinha no grande expediente, e agradeço mais uma vez a vereadora Mayra pela cedência do seu tempo. Continua o grande expediente. Como segundo inscrito, o vereador Jacinto Bete. Por até 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, passaram-se as eleições, elegeram-se os que teriam que serem eleitos, e agora nós partimos e iniciamos a caminhada para uma nova eleição. Fazendo uma análise, senhor presidente, da situação econômica do mundo, leiga, logicamente, porque não somos especialistas neste assunto, mas, com certeza absoluta, o Brasil não ficará imune a esta provável bancarrota que irá se abater sobre todo o globo terrestre. Infelizmente, para Lages, a gente vê uma situação totalmente atípica. Há pouco tempo, nós estávamos castigados pelo dólar baixo. Basicamente, a nossa economia, no setor madeireiro, nós estávamos sacrificados pelo câmbio flutuante e que jogou o valor e valorizou o real frente ao dólar. Consequentemente, nós tivemos grandes problemas econômicos em relação ao exportador. Aí, no instante em que o dólar rompe a barreira dos R$2, que seria o ideal para os nossos exportadores, nós temos uma contenção de consumo no mundo. Então, quando nós vivemos em uma economia única, baseada em um único setor, ocorre isto. Hoje nós temos um dólar mais valorizado um pouco sobre o real, e, no entanto, os nossos exportadores estão sendo sacrificados a mesma coisa, não conseguindo fazer negócios. Há necessidade, senhor presidente, senhores vereadores, de que, em Lages, se parta para novas opções dentro da geração do ramo industrial de manufaturados. Porque o setor primário já está provado de que Lages dificilmente será um destaque no estado de Santa Catarina, porque até hoje não houve investimento nesse setor e me parece que não está havendo interesse também. Mas eu tenho dito, senhor presidente, de que esta região em que tivemos nascido nesta região 7 governadores do estado, e que o último governador, Celso Ramos, encerrou seu mandato em 1966, até aí esta região se desenvolveu bastante, inclusive sustentando a economia desse estado todo, fazendo desenvolver
o setor litorâneo, tirando o eixo da economia exatamente para aquela condição geográfica do litoral. E hoje, só desmanchando esse eixo econômico do litoral, é que nós poderemos fazer o desenvolvimento desta região. Mas o que o município oferece, isso eu tive experiência porque fui secretário de Desenvolvimento Econômico, como incentivo para atrair novas empresas, qualquer município do país oferece, que é a área de terra e as isenções municipais, que são pequenas. Em qualquer município do Brasil, que qualquer indústria do mundo, do país, quiser se instalar, esses incentivos serão dados por qualquer município do país. Então, de que forma que você consegue atrair novos empreendimentos para que você possa alavancar aumento de receita sem invadir o bolso do contribuinte? É atraindo. Mas de que forma? Só através do governo estadual. Porque a gente tem certeza, senhor presidente, de que uma empresa, ao chegar a um estado, a primeira pessoa, a primeira autoridade que irá procurar, com certeza absoluta, será o governador de estado daquele estado. Será o governador. Porque há um interesse recíproco. E só o governo do estado é que consegue oferecer a estas indústrias o incentivo que eles têm interesse. Redução de ICMS, investimento, empréstimos subsidiados, e o município não tem condições. E aí é que eu insisto para que nós respeitemos a vontade do eleitor desta região, que optou por quem votar em quem e eleger quem bem entendesse, mas que faça uma reflexão de que esta região só sairá do buraco que nós nos encontramos no instante que nós reiniciarmos a possibilidade de termos, como governador de estado, um representante desta região. E aí não tenho procuração para estar fazendo campanha antecipada, mas o eleitor lajeano tem que se conscientizar de que nós temos que interromper esta autofagia. Nós temos ciclicamente representatividade. Tem período que nós temos 3, 4 deputados e, de repente, bate um sentimento que eu até hoje não consegui entender, que é inveja, que é ciúme, que é indústria da fofoca, que o povo absorve bem. E, embora seja respeitado o resultado das eleições, muitas vezes há que se criticar. Porque nós temos observado que todos os líderes de todas as regiões de Santa Catarina são os mesmos, por uma longa data. Frequentemente nasce um novo líder, frequentemente se incluem novos líderes, e eles são reconduzidos nos seus mandatos, são reconduzidos nos seus postos, estão sempre representando a sua região. A região sul representa o Pinho Moreira, está sempre desenvolvendo, a região do norte tem o governador que está sempre respondendo pela região norte, desenvolve, Pavan está ali pelo centro, a região de Blumenau. Kleino Bing ganhou a eleição em Blumenau, no dia seguinte, os blumenauenses lançaram o Kleino Bing como candidato a governador. Isso é sentimento de região, sentimento de regionalismo. É assim é que se faz. E, no entanto, aqui a gente tem observado, e isto a gente tem autoridade para aqui discorrer sobre isto, porque já se vão mais de 20 anos de observação. Nós temos insistentemente matado lideranças, matado nas urnas lideranças, e, de vez em quando, ressuscitamos alguns cadáveres que já estão trôpegos e, embora ressuscitados, não dão conta de chegar aonde o município e a região precisam. Então, nós precisamos preservar as nossas lideranças, parar com esta autofagia de matar as nossas lideranças e acolher as novas lideranças. As nossas lideranças também têm que abrirem possibilidades de novas lideranças. Mas aqui nesta região nós estamos percebendo. Teve período, nós temos 3 deputados federais,
4 deputados estaduais, a região 5 ou 6 até já não tivemos, e, no entanto, hoje nós estamos capenga das pernas, poderíamos ter mais, e não tem jeito. Então, vamos fazer uma conscientização de que, enquanto nós não tivermos um governador nesta região, esta região vai padecer. Estamos deslocados da representatividade, porque a representatividade não é somente o mandato, não, senhores. São pessoas que têm influência política para tomar as decisões. Não é só o deputado, mas são os líderes que estão envolvidos em outros setores da administração pública, estadual, federal. Hoje são poucos os lajanos que estão envolvidos nas administrações estadual e federal. São muito poucos. As outras regiões têm essas representatividades. Nós estamos deslocados do restante do Estado na questão de número de eleitores. Nós estamos deslocados do Estado em inúmeros outros ingredientes que podem colocar uma região bem representada. A nossa mídia está limitada às nossas fronteiras do município. E isto é sabido. Está limitada às fronteiras do nosso município. Temos alguns jornais que circulam, muito pouco, mas não vai atingir onde nós temos que modificar o pensamento do eleitorado estadual. Então, vamos rever esta situação, colocarmos a nossa liderança nessa representatividade e pararmos de uma vez por todas dessa autofagia, esse interesse pessoal acima do coletivo. De outra forma, senhor presidente, nós torcemos para que, na próxima eleição, em que nós teremos a representatividade na Câmara dos Deputados, no governo estadual, no Senado, para que os lajanos, os serranos, pensem isso com muito carinho, porque, senão, nós vamos continuar andando de ré a nossa economia. Quando eu digo andando de ré, certamente é a economia. E quando a economia não anda bem, logicamente que o social padece sobre essa consequência. Pois não, vereador Tony, eu ouço com prazer. Obrigado, vereador Jacinto. Vossa Excelência começou sua fala falando um pouco da economia, daquilo que estão dizendo no mundo, que estão dizendo no Brasil, que aqui no Brasil demorou o presidente Lula e também o ministro reconhecer que é um momento muito grave, inclusive estava no jornal de hoje, na Folha de São Paulo, que o ministro não sabe se é uma recessão ainda, ou se vai ser uma depressão econômica, haja vista a gravidade da situação econômica no mundo e, com certeza, vai bater a porta do brasileiro, do lajano e de todos. Com o aumento ou a valorização maior do dólar em relação ao real, há uma impressão de que melhorou para quem está exportando. Grande maioria dos pedidos foram cancelados. Muitas empresas que tinham alguns pedidos, mesmo com o dólar embaixo, estão com seus pedidos zerados. Final de ano, 13º para pagar o trabalhador, e a situação começa aí. Até dezembro, há uma tendência natural que, pelo embalo da economia mundial, ainda se mantenha num nível, num estágio bom ainda de desenvolvimento. Mas a promessa, a grande promessa, é para o ano que vem, do enfraquecimento, principalmente da fragilização dos financiamentos, a dificuldade de acesso ao financiamento, que fará com que a economia diminua. Torcemos que esta crise passe rápido, mas, segundo os estudiosos que estão tratando desse assunto, o assunto é gravíssimo. Alguns comparando aos problemas acontecidos em 1929. Imagine o tamanho que é o problema. E isso vai atingir, primeiramente, atinge as empresas, mas numa cadeia vai atingir as pessoas, os trabalhadores. E o reflexo está aí já. Está aí a dificuldade dos empresários, das empresas, segurando os pedidos e não investindo. O maior problema está na questão de investimento. Alguns que tinham assumido o compromisso de investimento estão segurando também para poder replanejar e tentar achar uma saída. Falando em eleição, vereador Jacinto, aqui em Lages é interessante realmente. Tinha uma proposta aí colocada, mas já disse ontem que o voto do povo é soberano, a decisão do eleitor é soberana, mas Lages tinha uma grande oportunidade, através das propostas colocadas, do envolvimento do senador João Raimundo Colombo, deputado Coruja,
de talvez melhorar a expectativa, pelo menos, de investimento em Lages. Acredito que o prefeito atual irá lutar para conseguir isso, mas é mais difícil. Diferente de Joinville, lá o povo escolheu um deputado federal. Carlito Merz se elegeu prefeito de Joinville, e lá não houve, fica em Brasília. Lá decidiram, não, fica em Joinville. Então, são visões diferentes que uma região tem em relação aos seus líderes, e nós apostamos e acreditamos e vamos trabalhar, mesmo sendo do PPS, firmamos esse compromisso antes da eleição e vamos continuar apoiando Raimundo Colombo ao governo do Estado, e esta é uma esperança ainda que nós temos aqui em Lages. Vamos apoiá-lo com essa expectativa que a região serrana se desenvolva. De outra forma, eu não acredito. Se não tiver fortalecimento político, não terá progresso. O que me chama a atenção também, vereador Vili Brum, presidente dos Democratas, que alguns canais da imprensa, no outro dia da derrota da nossa coligação, dizia: Raimundo saiu perdendo, Raimundo saiu perdendo, Raimundo saiu perdendo. Como se isso fosse uma grande vantagem para o nosso município. Parece que estava torcendo por aquela derrota. Quem saiu perdendo foi o município, não foi o senador. Então, nós temos que mudar essa visão também. Perdemos a eleição, mas ninguém saiu perdendo. Nós temos o objetivo de buscar o governo do Estado com o próprio Raimundo Colombo. Obrigado, vereador Jacinto. Muito obrigado pela colaboração. É a eterna mania de, ao invés de torcer para o toureiro, torcer para o touro, né? Então, essa questão de fica e não fica, e poderia soar como leite derramado, mas não é. Quando eu falo nos grandes líderes da região serrana, os ramos, você pode observar e ler as suas carreiras, que eles eram deslocados frequentemente no meio dos seus mandatos. A região acolhia esses líderes e os colocava no local que tinha interesse para a região. Então, foi uma indústria interessante, que tem que ser avaliada, mas tem que ser respeitada acima de tudo, porque Joinville não adota esta sistemática, e Joinville é Joinville. Nós tivemos já prefeito interrompendo para concorrer a outro mandato, e Joinville está lá, aquele desenvolvimento. Então, o que eu trago aqui é uma reflexão para que nós façamos um aprofundamento nesta área. Será que só nós é que estamos certos? Se nós exigimos e cobramos, e agora, em pleno 2008, nós temos a representatividade pequena e não temos mais lideranças inseridas no contexto estadual e federal, nós vamos na área federal, você observa ministros de várias regiões, pessoas influentes que tomam decisões, mas nós em Lages não temos, são poucos. Primeiro, os nossos políticos mais antigos matam as novas lideranças. E quando estes não os matam, as urnas matam os nossos líderes. Então, há que se fazer uma reflexão, não se votar mais na indústria da fofoca e observarmos melhor as condições. Logicamente, vereador Tony, que o Brasil não vai sofrer tanto quanto as economias americanas e europeias, porque nós temos um sistema bancário um pouco diferenciado daqueles países. A europeia e a americana, principalmente, pode emprestar até 30 vezes a 35 vezes o seu patrimônio. E o sistema bancário empresta no máximo até 10. Então, há um controle maior. O nosso sistema bancário está mais robusto. Talvez nós não enfrentemos tantos problemas quanto as economias americanas e europeias. Mas, em contrapartida, nós teremos recessão da exportação, que, graças a Deus, nós também exportamos muito bem para a América do Sul, e nós temos que nos ater ao consumo interno. Mas que nós vamos pagar na mesma moeda, vamos sim. E hoje se espalha muito rapidamente a quebra da Bolsa de 1929, as notícias demoravam, era via rádio. E hoje é instantâneo. É instantâneo. Você observa a economia mundial, ela está globalizada, como a maioria das coisas, e as reações são imediatas, e é um dominó, é uma cadeia. No instante que aumenta a Bolsa de Hong Kong, ela reflete já em São Paulo no mesmo instante. Então, hoje é muito imediato,
Então, mas o Brasil não vai sair imune disto, infelizmente, mas a nossa esperança é de que essa economia do BRIC, né, Brasil, Índia e Rússia e a China, saiam fácil desta crise, e vamos torcer. Mas, infelizmente, os nossos exportadores vão se sacrificar muito, mas nós estamos preparados, graças a Deus, para receber esta aqui. Mas nós vamos amargar uns 2 anos na nossa economia, segundo os estudiosos dessa área. Está previsto para daqui 2 anos nós superarmos esta crise. Então, no ano que vem, infelizmente, Lages também sofrerá as reações desse mercado, possivelmente caindo a sua arrecadação. E aí nós temos que observar o orçamento do município para 2009 se virá adaptado à realidade mundial. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Primeiro, vereador inscrito, vereador Pinheiro, ausente do plenário. Vereador Sargento Pacheco, por até 5 minutos com a parte, vereador. Presidente, demais vereadores, nesta noite, agradecer a presença do suplente vereador do PSDB, Dedão, que se faz presente aqui na plateia, e responder os pedidos de informações aos quais foram solicitados pela oposição, que infelizmente ainda não aceitou a vitória do prefeito, mas ela está posta. O vereador Tony solicita quais são as ruas que serão pavimentadas. Amanhã, se o senhor comparecer no gabinete, o senhor não é muito contumaz em aparecer no gabinete, mas eu vou entregar a relação das ruas que serão pavimentadas, daí a sua secretária liga para o senhor, não sei qual é o procedimento, para que o senhor possa aparecer lá. Pedido de informação do vereador Tony também com relação à construção de uma unidade sanitária de saúde no bairro Popular. Já foi informado pelo nosso secretário competentíssimo de saúde, o Juliano Polese, que as obras serão iniciadas o mais breve possível, num prazo de máximo aí de 90 dias após o início, serão conclusas as obras. Pedido meu, seu e de mais alguns, e parece que os louvores para outros. Pedido de informação também do Tony Duarte com relação ao contrato da Xerém, porque os funcionários foram demitidos, tal. A resposta do pedido por parte do... Espero que na próxima tenha alguém que responda assim, né, tão bem, né? Antônio César Arruda fez aqui a resposta. Primeiro, não foi rescindido o contrato. Segundo, foi feita uma reestruturação do contrato. O senhor, um formado, tem conhecimento na área jurídica também, sabe que os contratos contêm cláusulas que podem ser alterados. Rescindido não foi o caso, porque houve algumas alterações. E algum outro funcionário, às vezes, é demitido e, claro, que ele procura o vereador para que o vereador tente recolocá-lo na função, mas, como diz muito e falando muito bem todas as vezes que ocupou o microfone nessa questão, a vereadora Cristina Subtil, não é papel do vereador isso. Pedido de informação também da vereadora Cristina Subtil, quanto às equipes do PSF. Eu poderia ter respondido até no dia, porque nesse meu trabalho eu acompanhei os trabalhos de toda a secretaria, visitei. Então eu já tenho informação até antecipada, mas aguardei a decisão formal para que não ocorra depois aquelas especulações. Será que é verdade? Será que... Tem 38 equipes trabalhando e não está sobrando recurso nenhum, porque tudo é conveniado, como a senhora bem sabe, um convênio federal, onde cada contrato que é feito, aquela pessoa vai receber a sua remuneração e é paga pelo seu serviço. E até a título de informação, porque eu trabalhei bastante, então eu tenho bastante conhecimento da situação, faltam ainda 3 equipes de PSF, uma no centro, uma no São Cristóvão e uma no Sagrado Coração de Jesus.
lá no Sagrado Coração de Jesus, onde nós conseguimos uma academia da terceira idade lá para aquela comunidade, mas na época da eleição não foi nós também, Dedão. Aí apareceu um monte de gente lá. Para pegar o voto, daí é todo mundo. Aí todo mundo pediu. Então lá apareceu muita gente. Mas mesmo acabando o mandato, nós temos mais uma obra que vai sair lá. E mesmo, como eu já disse, eu não sendo vereador, porque minha mãe mora lá e porque eu fiz um compromisso com a Associação de Moradores, de levar lá para aquele local um posto de saúde. E vou batalhar, mesmo sem o mandato, quero que aquela obra saia, assim como também o posto de saúde do bairro São Cristóvão, que ficou por fazer, e nós vamos, mesmo sem mandato, acho que vamos ter outra função, não sei, ainda dependo dos outros, e ainda estou nessa incógnita, mas vou continuar trabalhando, porque não entrei na política para ganhar dinheiro, não entrei na política para me enriquecer, entrei na política com a missão de trabalhar e de fazer merecer aquelas pessoas que acreditaram em nós, Dedão. Nós fizemos nossos votos. A grande diferença de nós para alguns candidatos é que nós não tínhamos nada para dar, para comprar pessoas. Tinha só o nosso trabalho, a nossa cara, a coragem e a vontade de querer melhorar a nossa cidade, e não é por ter mandato que isso vai acabar. Próximo vereador inscrito, vereador Tony Duarte. Vereador Tony dispensa, vereador Vili Brum. Dispensa, vereador Arnaldo. Dispensa, vereador Áureo Arruda. Ausente, vereador Betinho. Dispensa, vereadora Cristina. Por até 5 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, em resposta ao meu pedido de informação em relação às equipes de estratégia de saúde da família, a informação que me foi dada, infelizmente, não está correta. Existem a intenção de ter 38 equipes de saúde da família, mas não existem 38 equipes de saúde da família, porque, infelizmente, o município não conseguiu contratar todos os médicos para que haja essas 38 equipes de saúde da família. E a resposta não poderia ser diferente, e, inclusive, pelo menos eu recebi a resposta do secretário da Saúde, que não me convenceu, mas ele me respondeu, diferentemente das respostas obtidas pelo meu vereador de bancada, Tony Duarte, que são umas respostas extremamente deselegantes e até parece de pessoas desinformadas. Eu me preocuparia, se eu fosse do Executivo, de mandar uma resposta bem feita para o Legislativo. Porque quando a gente vê essa resposta no pedido de informação, a gente percebe o descaso e o desleixo da pessoa que escreve. Não posso dizer o mesmo, porque o secretário da Saúde respondeu, embora equivocadamente, ele respondeu o meu pedido de informação. Não existe, vereador Pacheco, 38 equipes de saúde da família, vereador Eloy. E não vão existir outras se nós não conseguirmos fazer uma movimentação para que haja um aumento de médicos de medicina de família, conforme nós falamos durante os 4 anos aqui. Haverá de ter um concurso, haverá de ter uma melhor proposta de trabalho, porque todos os municípios nos nossos arredores contratam médicos com muito mais facilidade do que nós aqui. Bem sabemos que os municípios são menores e que basta 1 ou 2 médicos, às vezes, para fazer o serviço. Eu sei dizer isso, mas sei dizer também que a nossa população, em número de habitantes, acaba se equivalendo à mesma de como se fosse os do município. Pois não, vereador Vili. Obrigado pela sua parte, vereadora. Eu fiquei um pouco preocupado quando Vossa Excelência, com propriedade, vem e faz a sua fala. Primeiro porque nós temos em mãos uma resposta a um pedido de informação feita por essa Casa Legislativa. Resposta essa feita pelo secretário de Saúde, dizendo que existem efetivamente os 38 equipes de saúde implantadas em nosso município. Quer dizer, e Vossa Excelência está nos dizendo que isso não corresponde com a verdade. Não. Eu acho que isso é grave. Grave no sentido de não ter as 38 equipes. Grave é o sentido de que o secretário de Saúde municipal pode estar omitindo ou falseando informações a essa Casa Legislativa. Então, isso, vereadora, no meu entendimento, é uma coisa que, com certeza, nós temos que ir a fundo. Claro que podemos estar enganados,
né, de que efetivamente pode estar implantados 38 equipes ou não, mas com certeza a comissão de saúde dessa casa legislativa teria que ir a fundo. Porque o secretário, no mínimo, teria que nos dizer: existe 34 e não 38. Ou existe 34 com médicos e 4 sem médicos. Mas agora, aí não é estratégia da saúde da família. Exatamente. Então, agora, de maneira nenhuma, o secretário da saúde, ou ele está mal intencionado, ou é totalmente desinformado. E eu acredito muito mais na Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigada pela correspondência mas é o seguinte, eu vou, com a minha assessoria, procurar os 38 postos de saúde e dizer efetivamente, na próxima sessão, se isso é uma verdade ou uma inverdade. Não, assim, equipes, estratégias de saúde da família, necessariamente precisa ter o médico na unidade, a enfermeira, os técnicos de enfermagem e, junto, agregado, os ACS, os agentes comunitários de saúde, e com saúde bucal, os dentistas. Mas não necessariamente precisa ter saúde bucal, né? Mas tem que ter o médico. Se não tiver o médico, não é estratégia de saúde da família. Não. Nos postos de saúde há estratégia da saúde da família, né? Então, assim, por que ele me respondeu? Eu sei porque ele respondeu, né? Porque ele foi inteligente. Ele me respondeu porque, se não houver os 38 equipes de saúde da família, depois de 3 meses é preciso devolver o dinheiro para o governo federal. Eu não estou discutindo aqui que o valor mandado pelo governo federal é um valor que satisfaz a estratégia da saúde da família. Eu acho que é irrisório, precisa ser aumentado, a prefeitura tem que acaba colocando valores acima disso, mas na próxima sessão eu vou trazer dados concretos. Próximo orador inscrito, vereador Eloy Bacim. Por até 5 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, como presidente da Comissão de Saúde, vereador Pacheco, vou conversar também com o secretário amanhã, porque poderá ter aqui, e não é a minha área, mas poderá estar junto aqui o PACS, na soma desses 38 postos de atendimento. PACS também é uma forma também de atendimento, o PACS também de atendimento com os agentes de saúde. Então, vou verificar realmente se está dentro. O vereador Pacheco, já lhe concedo uma parte, e pegando o raciocínio aqui do vereador Jacinto Betti, quando ele faz um comentário a respeito de que em eleições nós já tivemos aqui 3 estadual, 2 federal, e não foi na última, foi na anterior. E ali, vereador Jacinto, foi feito um trabalho de realizando encontro com os partidos, e foi o que nós fizemos? Elegemos 3 estadual e 2 federal. Nessa última eleição, ninguém pensou nessa hipótese. E hoje está aí os grandes problemas de nós não termos representante à altura para trazer recursos para a nossa cidade. Se nós tivéssemos 3 estadual e 2 federal, nós sabíamos que Lages se transformaria. Mas, infelizmente, na eleição passada, não houve esse encontro de partido, não houve essa ideia para eleger o maior número de representantes para a nossa região, que nós sabemos que um deputado federal tem praticamente 10 milhões de orçamento no ano. Nós sabemos que um senador tem mais do que isso para colocar no orçamento, e o estadual, que está junto com a população, tem condição de trazer muitos projetos para a região. Então, eu tenho certeza que está se aproximando um pleito para deputado federal, estadual e senador, e Lages e as nossas lideranças têm que sentar e falar muito bem e discutir essa questão para termos um grande número. Nós tínhamos o nosso candidato a deputado estadual, vereador Pacheco. Infelizmente, não fomos felizes, mas trabalhamos em cima do seu nome. Como outros partidos, que não vou falar aqui, tinham candidatos perto daqui, que tiveram votações expressivas daqui, e até agora a gente não está vendo esse deputado vir aqui em Lages, tentar trazer alguma coisa, pelo menos um auxílio nós não estamos vendo. E vocês sabem muito bem quem eu estou falando, no município bem vizinho daqui, Curitibanos, aqui tem um deputado que leva um grande número de votos e que depois, infelizmente, dificilmente volta aqui para ajudar. Pois não, vereador Pacheco? Obrigado pela parte, vereador. Só para esclarecer, mas até ela corrigiu a sua fala no final, a vereadora Cristina. A vereadora Cristina conhece bem da área médica. Tem pós-saúde que existem 2 equipes. Eu não quero constranger vereador aqui, mas se eu perguntar para algum vereador aqui quais são os que tem 2, 3 equipes, tem gente que não vai saber e mora no local.
E mora lá. E nunca foi visitar o posto de saúde, vereador Eloy. Mas conseguiu ampliação. São os mágicos que tem por aí. Tem uns mágicos que conseguem coisas sem nem visitar o posto de saúde. Esses são mágicos. No posto da Várzea, por exemplo, tem 2 equipes. 2 áreas divididas. Então, só para salientar, então, que se a senhora acha que há algum equívoco, alguma ilegalidade com relação ao que foi repassado por um secretário que, graças a Deus, pegou a Secretaria de Saúde num caos, transformou, e hoje Lages está melhorando nessa condição, a esse trabalho desse jovem empreendedor, inteligente e comprometido com a nossa cidade, que chama-se Juliano Polese. Uma pessoa que não trabalha horário comercial, não, ultrapassa o horário comercial, está lá no final de semana atendendo e querendo o melhor na questão da saúde. Então, não acredito veementemente, vereadora Cristina, que essa pessoa, com a conduta que tem, vai cometer uma ilegalidade. Eu acho que talvez a informação que a senhora queira pode ser até lhe dada pessoalmente pelo próprio secretário, se a senhora comparecer amanhã na secretaria, não tenha dúvida nenhuma, que eu acredito que ele estará lá com as portas abertas, até porque ele não olha muito a questão da sigla partidária e não olha também a questão do chororô que está aí, com o Willy Brum, que ficou afastado um tempão aí, foi pescar no Paranoá, parece, e mais alguns aí que estão tristes, que agora querem achar chifre em cabeça de cavalo. Ficam colocando coisas para a população que até parece que é verdade, vereador Eloy. É só ir lá e tirar a dúvida. Como para fazer política, às vezes, tem mais habilidade, né? Mas para buscar realmente o interesse da coletividade, essa é uma dificuldade. Daí vem aqui, nesse microfone, de repente, falar coisas com relação a pessoas que eu, graças a Deus, coloco a mão no fogo. E eu sou sério. Posso não ter retornado, mas sério eu sou e vou continuar sendo. Próximo orador inscrito, vereador Jacinto Betti. Vereador Jacinto dispensa, vereadora Mayra Seron. Por até 5 minutos com a parte, vereadora. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, me parece que a questão da diferença de números nas equipes de PSF, eu acredito que, quando se trata de agentes comunitários de saúde, existam mesmo as 38 equipes funcionando. Mas se isso vale na sua integridade com a questão de não ter o médico, porque acaba terminando somente nos questionários. E nos bairros, eu cito aqui o exemplo do bairro Bela Vista, essa é uma questão. Os agentes de saúde fazem o trabalho, fazem o questionário, fazem o acompanhamento, mas fica nisso só. Acaba faltando a continuidade, que é o objetivo principal do Programa de Saúde na Família. Vereador Willy, por favor. Pois não. Vereadora Mayra, obrigado pelo seu aporte. Se for praga, vereador Pacheco, que eu vá pescar no Lago Paranoá, provavelmente é porque eu devo estar em Brasília. Então, quem sabe, por que não, como deputado ou como senador, né? Mas eu acho que todas as vezes, como a senadora, que nem diz o vereador Jacinto Betti, mas graças a Deus que todas as minhas viagens eu sempre fui com o meu dinheiro e não devo nada para ninguém. Agora, falar que o secretário Juliano Polese tem uma conduta totalmente fora de política, aí eu quero não concordar, vereador Sargento Pacheco, porque nós sabemos o que o secretário Juliano Polese fez durante a campanha eleitoral. Se o que ele fez de tentar forçar a barra em cima dos agentes comunitários de saúde, que muitas delas sempre foram minhas cabras eleitorais, e que ele foi pessoalmente na casa de uma por uma ameaçar de mandar embora, caso não trabalhasse para o doutor Renato, então, vereador, aí eu não quero dizer que não. É claro que ele trabalha fora do expediente, eu não tenho dúvida nenhuma, não tô falando nisso, mas agora, foi talvez a pessoa que mais usou do cargo para tentar intimidar as pessoas a votarem no seu candidato. Eu trago aqui, semana que vem, 4 ou 5, para lhe dar esse depoimento, sem problema nenhum, vereador. Cristina, por favor. Obrigada, vereadora Mayra. No meu pedido de informação, que foi feito a respeito do número de equipes de estratégia da saúde da família, o vereador Pacheco, ele está...
O vereador Pacheco, mais uma vez, está equivocado. Ele, lamentavelmente, ainda continua falando de eleição aqui. É o que mais falta que não volta para cá e o que mais se lamenta. Nós podemos saber o seguinte: se fosse perfeita a administração do Renato, não haveriam filas na saúde, não haveriam falta de medicamentos, não haveria facilidade de haver mais médicos nas unidades de saúde, que não é uma verdade. Então, a saúde em Lages é um caos, sim. Nós sabemos a grande dificuldade que temos. Senão, não precisariam haver mutirões no final de semana, não haveriam 530 ressonâncias magnéticas para serem feitas, não haveriam, se fosse uma perfeição na saúde, vereador Pacheco, essas soluções todas já estariam resolvidas. Nós teríamos resolvido com o prédio construído, que foi prometido e que não foi construído, entre outras coisas. Quando nós falamos a respeito das equipes, há um equívoco aqui, porque eu não falei do secretário da Saúde. Eu falei que a resposta que ele me deu foi equivocada. E não existem 38 equipes de saúde da família. Por que ele respondeu isso? Porque ele sabe que tem que ter 38 equipes, vereadora Mayra, senão ele tem que devolver o dinheiro. Então, ele foi inteligente quando ele respondeu esse pedido de informação, mas ele não é uma verdade. E eu não estou aqui para falar mentiras. Se fosse para falar mentira, eu estava lá na minha casa lavando roupa. Obrigada. Vereador Tony. Obrigado, vereadora Mayra, pela parte. Eu tenho certeza, plena convicção, vereadora Mayra, que sentiremos falta do vereador Pacheco nesta casa. O vereador Pacheco é um vereador que trabalha bastante aí, infelizmente não retornou, mas nós sentiremos falta dele. O único meio que nós poderemos matar a saudade do vereador Pacheco é ele sendo secretário do município e nós convocando ele para vir nessa casa dar esclarecimento. É o único meio que nós podemos fazer para que o vereador Pacheco volte para essa casa e falar aqui o ano que vem. Então, senhores vereadores, na verdade, senhor presidente, eu queria utilizar esse espaço aqui para requerer a data da audiência pública sobre a intervenção na Uniplac para o dia 14/11, às 14 horas, nessa casa, para nós aprofundar esse assunto a respeito da intervenção e saber quais encaminhamentos serão tomados por parte do município e também da instituição. Dia 14, vereador Jacinto, foi uma data que nós já conversamos com algumas lideranças aí para poder fechar a agenda. Coloco em apreciação dos seus vereadores o pedido do vereador Tony Duarte para a audiência pública no dia 14/11 para tratar do assunto de intervenção na Uniplac. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo vereador escrito, vereador Pastor Mendes, ausente do plenário. Agradecendo a presença do público em nosso plenário, não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Casa.